Bom, recapitulando então o que nós vimos ontem. Ontem nós vimos todos os circuitos retificadores. Mas um circuito retificador é um pedacinho da minha fonte de alimentação. Ele não é toda a minha fonte de alimentação. Então, o circuito retificador, a gente tem o retificador de meia onda, e o retificador de meia onda, o que é? Uma fonte de tensão alternada, um único diodo, uma carga conectada a essa fonte. Basicamente, na minha saída, se eu olhar a minha tensão Vout aqui, eu vou ter o quê? Um sinal somente no meu semiciclo positivo. Certo? Tá bom. Aí vai o sacana do professor e faz o quê? Vai lá e faz assim, ó. E professor, está polarizado reverso. Não vai funcionar. Não vai retificar. Qual seria a saída desta informação? Seria justamente explicar durante o semiciclo positivo sem sinal nenhum, durante o semiciclo negativo, ele conduz. Certo? Ele vai conduzir. Tá? Então tem que tomar cuidado com essa situação. Beleza? Tá bom. Depois disso, nós temos o retificador de onda completa. Só que nós temos dois tipos de retificador de onda completa. Então, ele tem o retificador de onda completa com dois diodos. Mas se eu tiver um cara que ele é onda completa com dois diodos, obrigatoriamente o meu transformador tem que ser um transformador com derivação central ou TAP central. Por quê? Porque eu tenho que aproveitar os 180 graus de defasagem que cada enrolamento do meu transformador me fornece. Então, por isso que a gente faz o curto-circuito aqui entre os dois elementos. E esse cara aqui vai me fornecer uma condição de trabalho. Eu vou ter aqui um pico e aqui outro pico. Referente a quem? Diodo 1 e diodo 2. O diodo 1 trabalha somente esse intervalo de tempo e o diodo 2 trabalha somente esse outro intervalo de tempo, aproveitando a defasagem de 180 graus da minha senoide de entrada que os transformadores me fornecem. Detalhe, isso aqui é somente quando eu tenho o TAP central. Se eu não tiver o TAP central, eu não consigo isso. Se eu não tiver o TAP central, eu vou ter uma senoide desse tipo. Ou então você é obrigado a usar o quê? Para ter um sinal desse, você é obrigado a usar o retificador de onda completa em ponto. Então são os três retificadores que nós temos. Não é? Então, vamos lá. De onda completa em ponto. Retificador de onda completa em volt, tem lá o meu transformador, entrada dele, 0, 127, 120, tenho lá o meu enrolamento, e aí tem o TAP central, mas não preciso usar, ou então eu posso pegar um cara que não tem TAP central. Tá? Quando a gente está usando a onda completa em ponto, eu
posso fazer esta condição de trabalho aqui. E aqui. Diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4 e a minha saída está aqui. Uma coisa muito importante quando a gente for fazer a prática, eu estar utilizando, se eu utilizar meia onda completa com 2 diodos, eu posso, sem problema nenhum, medir a tensão de entrada. Aqui eu consigo medir com um canal a minha tensão de entrada, no osciloscópio, e com o outro canal a tensão de saída. A gente pode fazer isso. Agora, quando eu vou usar esse elemento aqui, que é justamente onda completa em ponte, se eu medir aqui e tentar medir aqui, o que vai acontecer? O terra do meu multímetro vai eliminar 2 diodos. Então, quando a gente está nessa situação, eu só uso o meu sinal de saída. Ou então, o que eu faço? Meço o sinal de entrada, tiro a ponta de prova e meço o sinal de saída. Por quê? Eu tenho aterramento aqui na minha entrada, que nem eu estou aqui, ó. Aqui eu tenho um aterramento, e aqui eu tenho um cara que seria o meu aterramento, que é o negativo da minha fonte de alimentação alternada, o meu gerador de função. Certo? Aqui eu não tenho aterramento. O meu aterramento é criado por causa dessa situação de isolação. Certo? Lembrando que onda completa, esse arranjo aqui também funciona em tensão contínua, né? Você lembra lá que eu coloquei em sala de aula ontem, que também funciona em tensão contínua. Só que o que acontece? Eu sempre vou ter na minha carga o positivo aqui em cima e o negativo aqui embaixo. Sempre vai ter essa condição aí de trabalho. Beleza? O que é importante a gente se lembrar desses caras aqui? Primeiro, qual que é o nome desse sinal aqui? É um sinal contínuo pulsado? É um sinal retificado? Qual que é o nome disso? Então, esse cara aqui é um sinal contínuo pulsado. Aqui. Qual que é o nome desse cara? Contínuo pulsado, alternado? Qual que é o nome desse cara? É um cara que é um contínuo pulsado também. Alternado para a gente é sempre o seguinte: polo positivo, polo negativo. Passou pelo zero. Não passou pelo zero, contínuo. Então esse cara é um contínuo pulsado. Também. Professor, qual que é a forma de onda desse cara aqui? Se ele é uma onda completa, exatamente a mesma que essa. Tá? Ótimo. O que diferencia desses dois sinais? Tem duas grandes diferenças entre esses dois sinais. Primeira diferença: o período desse sinal é diferente do período deste sinal aqui. Concorda comigo? Este cara aqui, o período dele é o mesmo período da minha fonte de alimentação. Se a minha fonte, se o meu transformador for aqui de 60 Hz, eu vou ter 16,66 milissegundos de período. Quanto que eu vou ter de período aqui? 16,66 milissegundos. Vai me dar a mesma frequência. Certo? Se eu tenho 60 Hz na entrada, tenho 60 Hz na saída. Por quê? Porque o meu sinal só vai passar a se repetir a partir daqui, ele se repete completamente. Agora e esse? É o dobro, né? Eu tenho metade do período, dá o dobro da minha frequência. Se eu estiver usando o retificador de onda completa, seja com 2 diodos, ou seja em ponto, a minha frequência do meu sinal de saída é o dobro da minha frequência do meu sinal de entrada. Justamente porque diminuiu o meu período. Então aqui, frequência de entrada igual a frequência de saída. Certo?
E aí o período é a mesma situação. Né? Tá bom. Aqui, frequência de entrada é menor do que a minha frequência de saída. Se entrar 60 Hz, isso vai ser em 120. Você está faltando cadeira, toca, não tem problema. Isso é o que tem menos. Tá? E aqui daí o meu período é uma situação, né? Se a nossa frequência de entrada for de 60 Hz, aqui vai dar 8,83 milissegundos. E aí, em consequência, minha frequência de saída, então, minha frequência de saída é igual a 2 vezes a frequência de entrada. Como os dois de onda completa têm o mesmo comportamento. Tá bom. O que mais que eu tenho aqui? Qual grandeza eu posso tirar desse sinal? Eu já vi o período. Qual outra grandeza que a gente pode tirar? Tensão de pico. Aqui também tenho tensão de pico. Agora, a tensão média desse cara aqui, do meu retificador de meia onda, é a mesma tensão média desse rapaz aqui de tensão de onda completa? Não, né? Ué, professor, por que você pode afirmar isso? Simples. Olha a área que eu tenho aqui sem energia nenhuma, é essa área aqui, e olha a área que eu tenho aqui, ó, sem energia nenhuma, pegando o meu período. Concorda que essa área aqui é muito maior? Então, com isso, a minha tensão média contínua desse sinal aqui é menor do que a tensão média contínua desse sinal. Certo? Tá bom. Como é que eu calculo esse VDC? Essa tensão média contínua. Que grandeza que eu tenho aqui? Não tenho tensão de pico? Não tenho tensão de pico? Beleza. Quantos por cento que eu tenho aqui de um círculo? Não é 50% do círculo? Se é 50% do círculo, qual que é a grandeza que eu coloco lá? Tensão de pico sobre pi. Tá? Um círculo completo dando pi radiante. Então aqui eu tenho meio círculo. Certo? Tá bom. E aqui? Minha tensão média vai ser maior, não vai? Né? Para o mesmo período, para o mesmo instante de amostragem, minha tensão vai ser maior, concorda? Porque eu não posso comparar, né, esses dois caras. Aqui eu comparei qual período? 16 milissegundos. Aí eu vou pegar os 8 milissegundos, se eu pegar só 8, a energia é a mesma. Mas como eu tenho que pegar o mesmo período, por isso que é 2 vezes o meu VP. Por quê? Porque eu tenho que olhar a minha informação de entrada lá nos 60 Hz. Então, a minha tensão de saída média, que o meu VDC, deixa eu só apagar aqui, nesse caso. Isso também é verdade se você pegar o 8, por exemplo, ali. Está vendo como é mais fácil? Tá? Então, aqui, ó, como eu tenho o meu VDC, certo? O que vai acontecer agora? Para eu analisar a mesma quantidade de energia no mesmo tempo, o que tem que acontecer? Se eu analisasse só os 8 milissegundos, seria tensão de pico sobre pi. Tá bom? O que eu estaria dizendo? Esse cara que eu estou desconsiderando. Agora, para eu trabalhar com ele, meu VDC desse sinal, como é a área que é menor, tem que ser 2 vezes a tensão de pico sobre pi. Simples, rápido e fácil. Certo? Beleza? Revisãozinha dada em 10 minutos, viu? Posso pagar? Fala. Seria maior que desse cara aqui?
você deixa o 0 no meio, deixa o mais 5 menos 5. E daí ele vai ficar no máximo 5. Mas no outro você reduz mais 10 do menos 5 até o mais 5 do 10. Lembre-se o seguinte: tudo vai depender da minha relação de transformação. A minha tensão de pico nesse cara aqui vai ser maior. Porque eu estou pegando os dois extremos do transformador. Certo? Agora, vai mudar a minha forma? Vai mudar o valor que eu vou usar da tensão de pico. Isso sim. Entendeu? Mas não vai mudar o quê? A fórmula para eu chegar nesse valor final. Ok? Posso pagar? Ótimo, isso é uma luta do professor Guilherme pedir em segunda aproximação. Tem que diminuir quanto aqui? 0,7. Aqui? 1,4 ou 0,7? 0,7, porque aqui eu estou pegando quem? 1 e aqui eu estou pegando outro. 0,7. Agora aqui. Aqui é 1,4 porque ele passa por dois de outros ao mesmo tempo. Tá? Então aí, na segunda aproximação, vai ter que diminuir isso. Certo? Bom, posso pagar? Beleza. Agora, sabendo que nós sempre vamos ter nos nossos circuitos retificadores para poder fazer uma fonte, a gente vai ter, então, o diagrama esquemático de uma fonte, como é que é? O que eu tenho primeiro? Tem lá a rede elétrica, aí transformação, o trafo, retificação, filtro, e depois nós temos a regulação. E aí o meu sinal CC. Todo e qualquer fonte. Obrigatoriamente, eu vou ter minha rede elétrica, vou ter a parte de transformação, vou ter a parte de retificação, vou ter a parte de filtro, vou ter a parte de regulagem. Certo? Qual que é o componente que regula para nós uma tensão de acordo com a saída dele, de acordo com as informações que ele foi projetado? Diodo Z. Por isso que o símbolo é o Z. Qual que é o elemento que faz o serviço de filtro? Capacitor. Por isso que o símbolo é o capacitor. Resistor insere um capacitor e dá um fio de passagem. Qual que é a função do diodo? Retificar. Então, como é que a gente mostra sempre em diagramas esquemáticos que eu estou trabalhando com o retificador? Esse símbolo aqui desse quadrado não quer dizer que ele é um retificador de meia onda. Aqui eu posso ter meia onda completa com dois de outros ou onda completa em pontos. Aqui eu estou dizendo que eu estou retificando. Certo? E aqui eu estou fazendo uma adequação do meu sinal de 127 para 12, 127 para 20, por aí vai. Beleza? Tá bom. Esses dois caras aqui, nós já vimos estar matados. Né? Qual é o nosso problema agora? Daqui para frente. Então a gente já viu os três tipos. Agora, como filtrar o sinal de saída de um retificador? Imagine o seguinte: se eu pegar a saída de um retificador de onda, um retificador de meia onda, o meu sinal lá, tensão de pico, igual a 5 volts, e eu vou alimentar o meu telefone celular.
para carregar a bateria. Ele vai carregar a bateria. Se eu colocar esse sinal aqui para tentar carregar a bateria do meu telefone celular, eu vou carregar ela? Faz a continha para o titio. 5 volts divididos por 3,14. Ok. As baterias de íons de lítio, ou as de lítio polímero, ou as de lítio ferro fosfato, que vocês têm nos telefones celulares mais avançados disponíveis que nós temos, é no mínimo 3,7 volts. Então eu teria que garantir uma tensão contínua acima de 3,7 volts para carregar ela. O ideal é uma tensão acima de 4,2. Aí a gente carrega ela com a tensão máxima nominal de trabalho, seria 4,2 volts. Então se eu pegar esse sinal aqui, a energia média dele, eu não vou conseguir carregar o meu telefone celular, concorda? Tá bom. Então, para isso, nós usamos filtros. Mas, antes da gente usar o filtro, a gente tem que entender, com relação ao tempo, como é o nosso sinal. 1, 2, 3, 4. Aqui. De um retificador de 61. Concorda comigo que esse aqui é um sinal do retificador de 61, certo? E aqui eu tenho meus 5 volts aqui. Lá de eletricidade e aplicações, qual é o elemento que tem a capacidade de armazenar energia? Um capacitor, certo? A função dele é armazenar energia em forma de campo elétrico. Não é? A gente dá cargas elétricas positivas, cargas elétricas negativas, e ele acaba armazenando energia para nós. Falando em semana que vem, eu vou trazer para vocês um capacitor de 500 Faraday para vocês verem. Então, o que acontece aqui? Quando eu pego o meu sinal e vou colocar no capacitor, pego esse tipo de sinal aqui e coloco no capacitor, o que vai acontecer com o meu capacitor a partir desse ponto? Ele primeiro vai carregar, certo? Carrega, faz a minha exponencial de carga de acordo com a energia que eu estou disponibilizando para ele. A partir desse instante aqui, ele começa a descarregar. Se eu escolher um capacitor muito pequeno, ele descarrega antes de começar o meu novo ciclo. Se eu escolher um capacitor muito grande, ele quase não descarrega. Agora, o que é o ideal? O ideal é eu conseguir um capacitor que eu tenha uma certa energia até eu recarregar ele. Faz um favorzinho, pesquisa aí no Google qual é o preço de um capacitor de 47 microfarad por 25 volts. 47 mil. Quanto volts? 25. Não. 62 centavos. 62 centavos. Então, agora procura aí para mim quanto é que custa um capacitor de 470 microfarad. 470 não. 4.700 microfarad de 25 volts. Quanto? Qual dos dois? Eu falei um de 47 e outro de 4.700, certo? O de 47 custa quanto? 62 centavos.
Ele vai simplesmente fazer o quê? Ele não vai conseguir manter a energia até o próximo ciclo. O de 4.700, entendeu? Não entra, só que quantas vezes mais caro é esse componente? Um é 62, o outro é 2 e quase 5 vezes mais caro, certo? Então tá bom, pega esses 5 vezes mais caro e multiplica por 1 milhão de unidades. Entenderam qual é a necessidade de você escolher um capacitor correto? Qual a aplicação do capacitor maior? É o possível? O maior é o sim. Qual a aplicação do menor? Do outro? Esse aqui? Esse aqui? É. Por exemplo, se você colocar ele de primeiro, a sua energia, você só vai sacanear a sua energia. Você vai ter uma energia média maior, mas você não vai conseguir, por exemplo, carregar o seu telefone celular. Então, você concorda comigo? Concorda que você já não vai conseguir carregar o seu telefone celular aqui? Esse aqui, em preto, carregaria, concorda? Eu teria lá a minha tensão contínua em 5 volts até o final dos tempos. Enquanto o sistema estivesse ligado, ele ia manter lá a minha tensão contínua lá para eu carregar o que eu quisesse. Beleza? Então, quanto que eu preciso para carregar o meu telefone? Não é 4.2? Se eu tiver uma queda aqui, ó, de 0,8 volts, concorda que o sistema aceita essa queda? Então, se o meu sistema aceita essa queda de 0,8 volts, eu vou ter aqui embaixo, usando esse disco vermelho que eu fiz aqui, uma tensão contínua capaz de eu carregar meu telefone celular. Certo? Faz o seguinte, tio. Olha aí quanto é que custa um capacitor de 100 microfarad por 25 volts. No carregador está quebrado por sorte agora. Ó, tem 470. Tem um capacitorzinho de 470. Tem tanto capacitor. Esse cara aqui é chaveado. Esse cara aqui é uma fonte chaveada. Esse aqui já é uma eletrônica de potência. Ela não é mais eletrônica linear. Aí tem outra técnica para analisar ela. Mas essa queda aí volta, não ficar essa queda, volta. Ué, esse aqui? No caso, volta, queda, daí ele sobe e volta. Aí que está o detalhe. Qual é o valor que eu vou ter aqui embaixo para garantir? Eu tenho que ter no mínimo 4,2. Eu vou ter problema se esse valor aqui for abaixo dos meus 4,2. Agora, se eu garantir aqui, ó, 4,2, e aí, quando nós temos esse tipo de situação aqui, vou desenhar agora no quadro. O que vai acontecer ali no meu sistema? O que vai acontecer aqui com esse diodo? Vai estar polarizado diretamente somente quando? Só metade do meu semiciclo, certo? Então, é essa condição aqui. Qual que vai ser a minha tensão de pico em segunda aproximação? Se eu tenho 9 volts no transformador, qual vai ser a minha tensão de pico lá no meu sistema? Ó, e um detalhe, hein? Considerando que essa tensão aqui é 9 volts de pico. Se a gente pegar as informações dos transformadores, ela nos dá em RMS. Tem que tomar cuidado com isso também. Certo? As informações do transformador ele dá em RMS, não em pico. Aqui eu estou dizendo, olha, 9 volts de pico. Beleza? Tá bom. Tenho 9 volts de pico. Segunda aproximação. Esse cara aqui consome quanto? 0,7.
Quanto que eu vou ter de tensão de pico, então, aqui em cima do meu capacitor? 8,3. Se eu tenho um resistor de 10 kΩ aqui, qual é a corrente que eu tenho no meu sistema? Hã? Qual que é a corrente que eu tenho no meu sistema? 83. Errado. Qual é a tensão média que eu tenho aqui, gente? Qual é a tensão média que eu tenho aqui? Tá vendo que é fácil fazer vocês errarem a prova? Para fazer esse cálculo, você tem que tirar o jogo. Não, você tem que tirar o VDC, né? Sim, mas você faz a segunda aproximação dele. Faz a segunda aproximação e tira o VDC. Quanto que é o VDC desse sinal aqui? Quanto? 2,64. Então a tensão VDC é igual a 8,3, né? Divididos por pico. Então o nosso VDC para esse circuito aqui deu quanto? 2 pontos. Ótimo. O que significa isso? Eu vou gastar dinheiro com o capacitor e não vou chegar ainda na minha tensão de trabalho dos 4,2 para poder alimentar meu celular. E aí? Como é que a gente consegue fazer com que isso aconteça? Qual seria a tensão de entrada que eu preciso para que o meu VDC seja maior que, por exemplo, o meu 5 volts? Eu tenho que ter 5 no mínimo de VDC para daí conseguir colocar o meu capacitor aqui para trabalhar. Vamos lá. Vou continuar aqui. Eu só apagar esse cara aqui. Concorda comigo que eu tenho dois sinais distintos aqui? Ó? Eu tenho uma área formada por essa condição aqui que eu vou ter sempre abaixo do meu pico mínimo da carga do meu capacitor e até o valor máximo do meu sistema. Concorda com isso? Enxergaram isso? Ó, eu vou ter uma condição seguinte, eu vou ter a carga do meu capacitor, aí ele vai vir, vai descarregar um pouquinho, depois ele volta a carregar de novo. E aí ele vai até lá em cima e descarrega um pouquinho. Nesse caso aqui, ó, desse ponto mínimo até o meu ponto zero aqui, eu não tenho uma tensão, eu posso chamar ela de contínua. Tenho, né? Agora, qual é o problema? É o quanto que eu desconto aqui, ó. Essa tensão de desconto é chamada de tensão de Ripple. Essa tensão de Ripple, ela depende diretamente de quem? Da frequência do meu sinal de entrada. Depende do meu VDC e depende do meu capacitor. Concorda comigo? Se o meu capacitor for muito pequeno, esse valor abaixo, esse valor contínuo aqui embaixo, piora a minha situação, minhas condições de vida. Tá? Se eu tiver uma frequência maior, se eu tiver um amplificador de onda completa, o que vai acontecer?
meu tempo aqui de descarga vai ser menor, né? Porque eu tenho um outro pico aqui mais perto. Então, meu tempo de descarga vai ser um pouquinho menor. Tá? Então, ele depende diretamente de quem? Da frequência. Certo? Se eu tiver onda, se eu tiver meia onda, tem uma frequência. Se eu tiver onda completa, tem outra. Beleza? Como é que a gente calcula essa tensão de Ripple ali? Oi, tô aqui. Pô, ela tá filmando lá, cara. Vem pra cá. Aqui, ó. Travou lá, filha. Ei. Essa tecnologia. Ah, agora você me achou. O pessoal vai reclamar. Você tem que reclamar que daí eles pegam. Isso. Não quero corrente, eu quero intenção. Só um momentinho que aqui ele... Não. Tem uma maneira que a gente pode usar a corrente, mas eu prefiro usar a tensão para trabalhar. É a corrente da minha carga máxima sobre a frequência mesmo do meu capacitor. Isso se eu quiser calcular a tensão de Ripple. Agora, concorda que eu posso dizer o seguinte: qual é a variação que eu quero desse Ripple? Que é a porcentagem dele. Para daí depois eu calcular quem? O meu capacitor. Normalmente a gente diz no máximo 10% de tensão de Ripple. Então, essa variação aqui fica no máximo 10%. A situação prática de trabalho dela. Tá? Como é que eu acho a corrente aqui? Oi. Ainda bem que ele está subindo. Como é que eu acho a corrente? Então, corrente é sempre quem? Se eu pegar esse cara aqui e colocar é igual ao meu VDC divididos pela minha resistência. Isso é minha corrente. Certo? É só a corrente que eu tenho aqui. Tá bom. Mas como é que eu acho meu VDC? Então, a tensão de Ripple é igual a tensão de pico divididos por π. Isso para meia onda, tá? Por que o pessoal coloca o IL máximo aqui? A corrente máxima. Justamente porque você não tem que decorar duas fórmulas. Se você decorar essa condição aqui, não importa
Se ele é meia onda ou onda completa. Agora, como a gente está aqui trabalhando com meia onda, eu tenho que abrir isso por meia onda. Então, como é que é a corrente por meia onda? Tensão de pi, VDC sobre V de pico sobre pi. E ainda eu vou ter que dividir esse cara por quem? Pela minha resistência para chegar na corrente, né? Esse aqui, né? E agora, frequência vezes corrente. Isso para quem? Meia onda. Se fosse onda completa? 2. Certo? Ah, professor, eu preciso decorar isso? Não. O que a gente precisa saber? Que o meu ritmo é dado por quem? Pelo valor do meu capacitor. Normalmente, situação prática, o que a gente faz? A gente deve dizer que esse cara aqui no máximo 10% da minha condição de entrada. E aí a gente calcula aqui nosso capacitor. Certo? Só que qual é a corrente que eu vou fornecer? Ah, eu quero fornecer 20 mA. Pô, professor, por que 20 mA? Toda e qualquer saída do Arduino é 20 mA. Todo e qualquer LED eu alimento ele com 20 mA. Todo e qualquer sinal industrial que eu estou trabalhando é um sinal de 4 a 20 mA. Certo? Então, por exemplo, posso colocar aqui. Ah, não, mas eu sou um cara mais guloso. Eu vou precisar de 3 amperes para alimentar meu telefone celular. Vou precisar de 3 amperes para alimentar uma outra carga qualquer. Aí a gente tem que colocar essa corrente de 3 amperes, que é o quanto eu quero fornecer para o meu elemento que está consumindo. Que pode ser um resistor de 10K, pode ser um resistor de 10 ohms, pode ser um resistor. A carga, depende. É aquela situação, na tomada que a gente tem ali. Eu posso ligar um computador, uma placa gamer RTX 4060, né? Posso também ligar uma chapinha de cabelo ou uma sanduicheira. Posso fazer qualquer uma dessas coisas. E ele tá, a carga que ele vai fornecer, cada um desses elementos é totalmente diferente, de acordo com as suas condições de trabalho. Agora, minha tensão de ripple, para que eu tenha uma condição de carga estável, eu sempre vou precisar de saber qual é a corrente de trabalho. Ah, não sei a corrente. E a gente tem que vir para cá. Aí eu tenho que ver se ela é meia onda ou onda completa. O que a gente tem que ter na cabeça? E isso aqui é a corrente máxima para quando eu tenho uma condição resistiva. Se foi dado o resistor de carga, você usa isso. Certo? Beleza? Então. E se fosse onda completa? O que vai mudar? Usou 2. Mas tem outra coisa que muda aqui também, né? Meia onda, a frequência é 60 Hz. Onda completa, a frequência é quanto? 120. Certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza? É,